Saíram os primeiros episódios de Homem-Aranha Amigão da Vizinhança, com um monte de vilão e herói escondido. Eu tô achando que isso vai virar uma série dos Vingadores. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos dar uma desmontada nos dois primeiros episódios de Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. As datas já estão confirmadas para cada um dos episódios. Tivemos dois episódios hoje aqui no dia 29, depois dia 5 de fevereiro, depois 12 de fevereiro e 19 de fevereiro para encerrar basicamente toda a quarta. Vamos ter um grupo de episódios saindo. A Marvel tá soltando tudo junto assim que é pra se livrar dessa série que eles sabem que vai ser horrível. Que isso? Quem é você? Você sabe quem eu sou. E lá vai você defender a Marvel de novo. Pra falar a verdade, essa animação do Homem-Aranha tá excelentemente avaliada no Rotten Tomatoes. 100% de aprovação pelos críticos, 81% da galera. Tô curioso pra ver se eu vou gostar. O primeiro episódio se chama Amazing Fantasy. E não à toa, porque é o quadrinho onde o Homem-Aranha faz a sua primeira aparição. A introdução da Marvel Animation aqui tem referência ao desenho animado original do Homem-Aranha e de vários outros desenhos animados, como o do Coisa aqui do Quarteto Fantástico, do Wolverine, do Surfista Prateado e imagens de What If. Essa é basicamente a mesma abertura usada em X-Men 97. E daí nós temos essa introdução ao Queens aqui, que é o bairro onde o Homem-Aranha mora e tá num quadro idêntico ao que aparece em Capitão América Guerra Civil, quando o Tony Stark vai lá recrutar o Peter Parker. Inclusive toda essa cena do Peter chegando com um DVD player em casa que achou no lixo e se deparando com o Tony Stark conversando com a Tia May, toda essa cena é reconstruída no finalzinho do primeiro episódio, só que no sofá, quem o Peter encontra é o Norman Osborn. E vamos falar mais dele daqui a pouco. Porque logo aqui uma coisa que a gente consegue reparar muito bem é a Torre dos Vingadores. A Torre dos Vingadores aqui demonstra que vários heróis já estão estabelecidos nesse universo, apesar do Homem-Aranha ainda não. Mas quais heróis já estão estabelecidos? O decorrer do episódio nos dá algumas pistas disso. A série faz esse negócio muito legal de usar o estilo de histórias em quadrinhos para mostrar mais de uma ação acontecendo. O que me lembrou demais o filme do Hulk de 2003, que usava bastante esse recurso para contar a história. E olha, por mais estranho que esse estilo de animação possa parecer, ele faz uma coisa muito bem, que é representar esse estilo de traço dos quadrinhos originais do Homem-Aranha. Uma homenagem mais que merecida ao Steve Ditko. E nós todos já sabemos que esse é um universo alternativo, mas é um universo alternativo muito mais parecido com o universo cinematográfico da Marvel do que com as HQs em si. Essa Tia May aqui mais jovem, o apartamento onde eles estão morando, várias cenas e momentos aqui são dos filmes e não dos quadrinhos. Mas isso não significa que os quadrinhos não estejam sendo homenageados também. Ah, lá vai você passar um pano pra Marvel nessa animação que tá pior que a animação de What If. Enquanto de Comando das Criaturas você nem falou, né? Calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque eu vejo valor em alguns aspectos dessa animação aqui que eu vou comparar com outra, que vai ter outros pontos fortes e outros pontos fracos em se tratando da técnica de animação. Mentira, você defende a Marvel porque odeia a DC. Nada disso, eu amo a DC. Você odeia, por que não falou de Comando das Criaturas então? Então, enquanto o Comando das Criaturas estava sendo exibido, eu tava de férias, né? Eu decidi tirar umas férias, passar um tempo sem criar conteúdo, porque eu precisava desse momento aí pra refletir, pra... Férias o caramba, tem um maior trabalho fácil, vai lá capinar um terreno baldio. Que isso? Preguiçoso. Posso continuar? Vai? Ficou na cara de todo mundo o bonequinho do Homem de Ferro ali no retrovisor da Tia May. Ou seja, o Homem de Ferro existe e tá bem estabelecido nesse universo. É o momento, inclusive, onde eles conversam por alto sobre o tio Ben e a perda dele. Porém, nenhum outro detalhe é falado sobre como o tio Ben morreu, nem a história dá muita atenção a isso, para falar a verdade. Assim como acontece nos filmes do Tom Holland como Homem-Aranha. Já é a prova que estão estragando a história do Homem-Aranha. Não necessariamente estragando, estão mudando. Esse é um universo alternativo, afinal de contas. Tudo pode ser alterado e eu acho que o importante é manterem a essência do personagem.
e a partir disso podem ficar livres para contar outras histórias. A cena da Tia May abraçando o Peter me lembra um pouco essa cena do Tony Stark abraçando o Peter, ou o Peter abraçando um Tony sem querer. Mas o cara só tava abrindo a porta, pô. Peter foi estudar na Midtown High, que é a Midtown High? Peter vai estudar na Midtown High, que é a mesma escola onde ele estudou nos filmes. Porém, ele nunca encontra o Ned, nem nenhum dos seus outros colegas. Muito provavelmente por conta desse acontecimento sobrenatural aqui. Um Venom, um alienígena, simplesmente cai de um portal na frente dele a hora que ele chega, coincidentemente. Eita, roteirista preguiçoso, mas você vai discordar de mim, né? É claro que vai defender isso tudo. Não, na verdade, dessa vez eu concordo, viu? Também achei muita coincidência esse Venom cair do nada aí, mas ao mesmo tempo não estraga a história como um todo, e afinal de contas é o evento que muda a história desse Peter Parker e de tudo aí nesse universo aparentemente. Doutor Estranho chega para salvar o dia e com um visual bem mais fiel aos quadrinhos do que os próprios filmes. Essas luvas amarelas ficaram idênticas. Em filmes, o Stephen só usou essas luvas uma vez na sua participação em Thor Ragnarok e também na cena pós-créditos que ele teve em Guerra Civil, mas isso foi só para ele não precisar fazer a maquiagem nas mãos no dia da gravação. Porém, o Peter Parker não reconhece o Doutor Estranho, o que indica que essa história aqui se passa justamente depois do filme do Doutor Estranho, em termos de cronologia, mas antes do filme Guerra Civil, o que pode parecer um pouco confuso, já que cronologicamente a Guerra Civil acontece antes dos eventos de Doutor Estranho 1. Isso nos dá uma pista de que, apesar de ser similar aos filmes, o universo dessa série pode ser bem diferente. Aqui o Doutor Estranho usa uma magia que nunca usou nos filmes, que deixa ele intangível, apesar de parecer uma projeção astral, mas não é, que numa projeção astral o corpo dele ficaria para trás, afinal de contas, e logo em seguida ele usa o olho de Agamotto, que nesse universo, assim como nos filmes, também é o receptáculo para a Joia do Tempo. Isso já me deixa teorizando várias coisas. Será que no universo desse desenho animado nós vamos ter uma espécie de guerra infinita, onde o Thanos vai chegar na Terra procurando as Joias do Infinito? O Peter tem um seu momento heróico ajudando a salvar a Nico Minoru. O que é bem bacana, é aquele momento onde o herói tem a chance de se provar heróico mesmo antes de ter poderes. Em Homem-Aranha de Volta para Casa, o Tony Stark fala pro Peter: se você não é nada sem um traje, não deveria tê-lo. Parece que esse Peter aqui não sofre desse problema. E é muito legal que nesse evento ele tenha conhecido a Nico Minoru. Nico não é só mais um possível interesse amoroso dele. Longe disso. Ela é uma personagem que foi introduzida nos quadrinhos dos Fugitivos, olha ela aqui, que foram adaptados para uma série de TV bacana. Tão bacana que não faz parte do universo cinematográfico da Marvel, né? Faz parte do multiverso. A história dos Fugitivos é bem bacana, na verdade. Eles são um grupo de adolescentes que descobre que os seus pais são super vilões. Alguns deles têm poderes, outros herdam objetos. No caso da Nico Minoru, ela tem esse cajado, que pode realizar qualquer feitiço apenas uma vez. Portanto, essa personagem aqui não tá aqui de graça. Ela vai ter o seu arco transformativo em breve. E para resolver dois coelhos com uma cajadada só, não só nesse evento aí apareceu um Venom aleatório, mas também caiu a aranha que morde o Peter Parker. Agora sim, não tem como negar. Eita, roteirista preguiçoso. Nos quadrinhos, originalmente, o Peter foi mordido por uma aranha radioativa, porque tudo era radioativo naquela época. O que também me faz pensar que consequências essa aranha tendo vindo de outro universo pode ter pro Peter Parker dessa série aí. Ainda mais sendo um universo onde o Venom lá já existe. Quem também foi mordido por uma aranha de outro universo foi o Miles Morales, em Aranhaverso. E nós vimos que consequência isso teve. Nós descobrimos que o Miles, de onde a aranha que mordeu o Miles ficou sem um Homem-Aranha. Mas outra coisa bem curiosa que acontece é isso aqui. Depois do Peter ser mordido, a aranha vai para a mochila de outra pessoa, já deixando as portas abertas para outra pessoa-aranha aparecer nessa série. Quem sabe até o Ben Reilly, que nos quadrinhos é um clone do Peter Parker, mas talvez nessa série não. A abertura dessa animação é icônica. Faz uma homenagem às tirinhas que ficavam no cantinho dos quadrinhos da Marvel por muito tempo. A música é um remix
da abertura do desenho animado do Homem-Aranha dos anos 60. Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. É, essa mesma. E ainda termina com uma referência à capa de Amazing Fantasy 1. Primeira aparição do Homem-Aranha que conta a origem dele, só que em vez de um aleatório aqui, na animação o Peter tá salvando é o Harry Osborn. Essa é a oportunidade da animação também dar um pequeno salto temporal de alguns meses para nos mostrar já o Peter um pouco mais habituado com os seus poderes. E aí ele é atropelado por um carro, pô, cadê o sentido aranha? Na verdade, isso tem um motivo, porque se o Peter foi atropelado, significa que o sentido aranha dele não foi desenvolvido ainda. Nos filmes, o Peter só começou a usar o sentido aranha em Homem-Aranha Longe de Casa, para enfrentar o mistério. Então esse Peter está passando por uma jornada similar. Até porque ele se mostra um pouco atrapalhado até para usar as teias aqui nessa cena. E eu achei muito legal que as teias dele ficam dentro de uma espécie de botijão que sai vapor. É uma parada bem steampunk assim. Talvez seja o traje mais steampunk que eu já vi o Homem-Aranha usando nessa primeira versão dele, demonstrando para nós que talvez esse seja o Peter mais precário de todos. Ou seja, é mais um Peter Parker que não faz nada sem ajuda. É, até pode ser, a gente vai conversar mais sobre isso lá no final. Aqui acontece uma coisa que eu achei muito, mas muito estranha, porque o Peter salva o Harry Osborn, que estava sendo perseguido por uma galerinha, e essa galerinha estava prestes a cometer um crime, agredindo uma pessoa na rua, e ao mesmo tempo transmitindo isso em live. Isso não faz o menor sentido. Nossa, até que enfim você concordou que esse negócio não tá bom. Peraí, pode ter um motivo. Ah, lá vai. Lá no segundo episódio, rola uma conversinha de que o Norman Osborn ficou muito rico e talvez tenha conseguido isso de forma obscura. Portanto, essa crença aí sobre a família Osborn pode estar meio que difundida na sociedade, eles serem figuras duvidosas. E daí corta para essa galerinha fazendo live. Bom, eles podem estar fazendo live justamente para toda outra galera que também acredita que o Harry Osborn merece uma surra por ser da família Osborn. Ainda não faz tanto sentido pra mim a galera fazer live stream de um crime, mas acho que você não gostou. Ainda tá divertido, pô. Vambora. E eis que aparece o interesse romântico do Peter, que não é a MJ, mas sim a Pearl, que apenas 3 anos mais velha já foi babá dele. Nossa, esse Peter é um bundão. Nada a ver, mas eu achei a situação curiosa, no mínimo. O Peter para um carro na rua, demonstrando que ele tá ali construindo a sua reputação como herói da vizinhança, como o título da série diz. Mas não faz sentido! Ele para o carro que vai bater no ônibus, batendo no ônibus! É, pensando assim. Então, mas uma coisa que é impossível não perceber é como esses conflitos com os quais o Homem-Aranha lida enquanto vigilante na sua vizinhança ainda não cresceram a ponto de se tornarem algo maior, uma ameaça grande. Tá ali o Peter vivendo o seu dia e de repente acontece alguma coisa que ele precisa resolver. São ameaças que não levam a nenhum lugar maior e por enquanto só servem para estabelecer o Homem-Aranha como essa figura presente e constante no bairro do Queens. Mas eis que o Peter fica decepcionado com o fato da Pearl já ter um namorado, até o conhecer melhor e ser amigo dele. E é aqui que vai chegar a reviravolta. Esse personagem na série é chamado de Lonnie Thompson. Para bom entendedor, meia palavra basta. Trata-se do Alonzo Lincoln, também conhecido como o Lápide, um vilão icônico do Homem-Aranha, do Demolidor, já apareceu até no filme do Aranhaverso, pô. Mas aqui a gente percebe que ele é um cara do bem, então muito provavelmente nós vamos ver a transformação desse personagem em um vilão, que vai enfrentar o Homem-Aranha e provavelmente o Peter, sabendo que ele é o seu amigo, vai ter que derrotá-lo. Então já temos várias dinâmicas interessantes sendo estabelecidas aí. É a amiga do Peter que pode se tornar uma heroína, um outro amigo dele que deve se tornar um vilão, um outro Homem-Aranha que pode aparecer. A série faz questão ainda de mostrar o percurso e um pouquinho do cotidiano
do Lonnie, o que me faz acreditar que a transformação dele em um vilão pode ser uma das transformações mais dramáticas dessa série. Ele leva uma vida que pode ser até mais difícil que a vida do próprio Peter Parker, sendo encarado pela polícia no caminho de casa, tendo que economizar muita grana para poder ajudar a família. Ele parece ser a espécie de esperança ou promessa da família, que faz tudo para ajudar eles. Então, algo dramático pode acontecer com essa família para transformar o Lonnie no Lápide, seguindo uma vida de crime e tudo mais. Nos quadrinhos, o Lápide tinha albinismo desde criança e também falava sussurrando e tudo mais, mas essas características meio que se perderam um pouco com o tempo nas reinterpretações do personagem, e ele acabou sendo um mafioso que é exposto a elementos químicos e se transforma nessa figura que é super resistente, super forte, etc. Um dos momentos mais emocionantes desse primeiro episódio, eu acho, é o que mostra o Peter, depois de prender uma pessoa, leva até o dono da pizzaria que foi roubada e oferece a opção de escolha ali. Ah, vão começar a passar pano pra bandido também. A questão é bem mais profunda que isso. Essa cena demonstra como a série tem a oportunidade e provavelmente vai aproveitar a oportunidade de usar os poderes do Homem-Aranha para nos apresentar alguns dilemas éticos mais complexos do que respostas simples, como certo e errado, sim ou não. Nós vamos ter que ver o nosso herói fazendo escolhas difíceis, escolhas que muitas vezes a gente não vá concordar, mas talvez no contexto em que ele está ali se torne a escolha certa a ser tomada. Ele fala para a pessoa que roubou ali, ó, você tá indo, mas tomara que eu não me arrependa disso. E seria incrível ver esse personagem aqui retornando em um outro contexto. Talvez depois de tomar escolhas mais assertivas na vida. E essas escolhas moralmente complexas devem ser muito, mas muito trabalhadas a partir do fato de que o mentor do Peter nesse universo não vai ser o Homem de Ferro, um herói, mas sim um dos vilões. Talvez o grande vilão do Homem-Aranha nos quadrinhos, o próprio Duende Verde. E é nesse momento que muita gente vai comentar sobre a mudança de aparência do Norman Osborn. E eu concordo. Nos quadrinhos ele muitas vezes aparece com uma gravata vermelha e aqui ele tá com uma gravata verde. Eu tô vendo o que você tá fazendo aí. É mesmo? Não vai falar mais nada, não? Olha, esse tipo de mudança nos personagens faz muito sentido quando se considera que é um outro universo. E obviamente não idêntico ao universo das histórias em quadrinhos. Mas também me deixa refletindo, será que no universo cinematográfico, quando o Norman Osborn aparecer, ele também vai ser interpretado pelo Colman Domingo, que é quem faz a voz original do personagem em inglês? Esse cara, o Colman Domingo, é um ator absurdo. Eu vi uma série recentemente com ele que o cara destruiu. No encerramento nós temos mais e mais homenagens aos quadrinhos, tipo esses cortes de cabelo alternativos do Peter Parker, incluindo esse aqui que é idêntico às HQs clássicas. E aí vamos pro segundo episódio, que apresenta algumas coisas bem interessantes, eu acho. Mas se você tá curtindo o vídeo, pô, deixa o like aí pra fortalecer, mostrar pro YouTube que a gente vale de alguma coisa. É verdade, eu não tô aqui reclamando por nada. E se inscreve aqui também. Tenho que aproveitar para pedir isso enquanto eu não tô sendo interrompido, né? Tá olhando o quê? Um detalhe maravilhoso desse iniciozinho aqui é como a tia May faz um gestinho assim pro Peter perguntar sobre salário. Uma parada que o Peter dos filmes não parece estar nem aí, né? É como se tivesse total de bem com a vida, não tivesse problema financeiro. Aqui a gente tá reparando como em uma série esses detalhezinhos podem ser melhor explorados. Então o Peter faz mais uma prisão aleatória. E nesse episódio eu já começo a me preocupar se essas prisões que o Peter faz nunca vão ter conexão uma com a outra ou nunca vão levar para uma história maior. Porém, as coisas mudam para o final do episódio, viu? Peter é recebido pelo Lonnie e por seus colegas do time de futebol e... Ah, pronto! Agora o Peter é queridinho de todo mundo. Esse Peter não tem problema com nada, né? Não sofre bullying. É um vida boa, completo. Bom, eu acho que eu concordo com você nessa. É o quê? Não que o Peter seja
desejam vida boa, mas o que nós temos observado até aqui é uma falta de conflito para o personagem lidar. E quando a gente pensa no Homem-Aranha, estamos pensando em dois personagens a grosso modo, já que existe o Peter e o seu alter ego, o Homem-Aranha. E nessa série não nos foi mostrado nenhum grande conflito em nenhum dos dois lados. O Peter Parker, por exemplo, demonstrou ter problemas financeiros por pensar em dinheiro ali com a tia May. Demonstrou sentir a falta do tio Ben. Mas nenhuma das duas questões são muito exploradas, nem parecem ser um problema muito grande para ele no dia a dia, em nenhum momento de tudo que a gente acompanhou até agora. E do lado do Homem-Aranha, ele sempre aparece já prendendo os bandidos, que não demonstram ser nenhum tipo de desafio para ele. Poxa, na história do Homem-Aranha, o próprio fato de virar o Homem-Aranha é um grande conflito para o personagem. E não porque, pô, ser Homem-Aranha vai atrapalhar a vida normal dele, que é o tipo de coisa que nós vemos aqui. Algumas pouquíssimas vezes, tá? Porque já é tipo a segunda vez que o Peter usa o traje do Homem-Aranha para chegar logo na escola. Então parece ser uma vantagem muito maior que uma desvantagem. Só que nas HQs, na essência do Homem-Aranha, pô, ser Homem-Aranha destrói a vida do Peter Parker. Os relacionamentos dele não vão pra frente, ele não consegue pagar as contas e ainda apanha feito um condenado. Ele chega muitas vezes destruído em casa. É lógico que isso aqui é um recorte, tá, das histórias do Homem-Aranha. Nem todas as histórias são assim, mas na essência, pelo menos na minha opinião... É importante ressaltar isso, hein? Na sua opinião! Peraí, eu tô concordando com você. Tá reclamando do quê? Ah tá, nada não. Continua. Mas enfim, na minha opinião, essa é a essência do Peter Parker. O Homem-Aranha atrapalha o Peter e o Peter atrapalha o Homem-Aranha, mas aqui os dois vivem de boa e nem problema na escola o Peter tem. E tudo bem, podemos conversar que, pô, o Peter tá aí em um outro universo. O contexto dele pode ser diferente, aí ele não sofre bullying, tudo bem. Mas são grandes conflitos, assim, que moldam um bom personagem. Por enquanto, Peter não teve que encarar nenhum desses desafios, mas tem um pressentimento de que tudo isso vai mudar em breve. Porque além da questão do estágio dele na Oscorp, o Peter foi aceito e foi querido por todos aqui porque ele é amigo do Lone. E eu já comentei aqui o que deve acontecer com o seu Lone, né? Peter chega na Oscorp para começar o seu estágio e o porteiro não acredita que o chefe quer falar com ele, subestimando a importância do nosso querido Peter Parker. Isso me deu um flashback terrível para a série do Punho de Ferro. Porque no início dessa série o personagem volta para sua empresa, da qual ele é herdeiro, mas ele tá assim, todo sujo, tipo um mendigo, e aí lógico que ninguém acredita que ele é o herdeiro. Ao entrar na Oscorp, o Peter vê aquele vídeo de apresentação com o dono da empresa falando como quer tornar o mundo melhor. E esses vídeos de apresentação de empresa multimilionária é típico de vilão no cinema, é ou não é? Fica evidente que o cara é do mal aí nesse vídeo. Peter chega no laboratório e cumprimenta os seus colegas. Tem figuras aqui que vale a pena prestar atenção. A Asha é de Wakanda e ela realmente existe nos quadrinhos. Ela tem poderes relacionados à luz e por isso entrou na Escola Especial de Wakanda, uma espécie de Escola Xavier, só que do reino de Wakanda. Mais uma personagem que aqui não parece ter os seus poderes ainda e por isso a gente ainda vai acompanhar a história onde ela vai se transformar ainda. O Amadeus Cho é um personagem bem importante nos quadrinhos porque ele chegou a ser uma das mentes mais brilhantes de todo o universo Marvel e eventualmente se transformou em uma versão do Hulk. Então é mais uma oportunidade para essa animação aí. E a terceira é a Jane, que por um momento eu fiquei pensando, será que é uma versão alternativa da doutora Jane Foster? Mas talvez, e muito provavelmente, seja só uma personagem 100% original para essa animação. Mais engraçado ainda é ver a menina de Wakanda dizendo que todos os personagens são de uma parte do mundo. Fala sério, são 3 estadunidenses! E tudo de perto de Nova York, como assim? Bom, aí é verdade, Rick Hater, mas sabe como é, né? O estadunidense pensa que o país deles é o mundo inteiro. Mas foi a menina de Wakanda que disse! Não tenho argumentos. O orientador deles é o Dr. Whitman, que tem o mesmo nome de outro personagem da Marvel, Dane Whitman, o Cavaleiro Negro. Mas eu não tô dizendo que esse cara aqui é o Cavaleiro Negro não, tá? Porque nos quadrinhos também tem outro Dr. Whitman, apesar de ser mais conhecido como Dr. Nap.
Acho que é assim que se fala. Ele é um mutante que chega como herói e depois se torna um vilão. Enfim, a história dele pode ser adaptada de muitas formas, mas o poder dele é de gerar 3 versões de super-humanos dele. Tá aí mais um personagem que pode ter um arco de transformação bem interessante nessa história toda. E quem se torna a orientadora, vamos dizer assim, oficial do Peter é a Doutora Connors. Você sabe quem é o Dr. Connors no universo principal da Marvel, né? É o Lagarto. Dr. Connors já apareceu nos filmes do Tobey Maguire como Homem-Aranha, nos filmes do Andrew Garfield como Homem-Aranha e também nos filmes do Tom Holland como Homem-Aranha naquele crossover de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Aqui o personagem também não tem um braço, que nas suas versões mais conhecidas é o motivo por ele desenvolver a pesquisa genética que iria fazer o seu braço crescer de volta, mas acaba transformando ele em um lagartão. Porém, a personagem nessa animação tem uma outra diferença, além da mudança de gênero. Ah, eu já sei o que você vai falar. Sim, ela está fazendo pesquisa sobre energia e não sobre genética. Essa pesquisa sobre energia pode não levar ela a tentar reparar o seu membro amputado e colocar a personagem em uma direção totalmente inesperada. Vale dizer que já existem personagens populares do universo do Homem-Aranha que lidam com energia, como por exemplo o Electro, que apareceu em Sem Volta para Casa, e outro também que apareceu por lá foi o Dr. Octopus, que no universo do Peter, do Tobey Maguire, teve toda a questão de desenvolver aqueles braços cibernéticos justamente para lidar com uma forma instável de energia. Enquanto o pessoal do laboratório vai passando pelos canais de TV, aparece esse cara aqui pulando em um ringue de luta livre. Ninguém mais, ninguém menos que o Crusher Hogan, que é o personagem que o Peter Parker enfrentou quando estava tentando ganhar um dinheiro como lutador de luta livre usando seus poderes. Foi numa luta dessas que o Peter deixou um ladrão fugir e o tio Ben foi morto pelo mesmo cara que ele deixou fugir. É impossível não pensar o seguinte, né? Nesse universo aqui o Peter não tinha poderes quando o tio Ben morreu. Então como é que o tio Ben morreu? Não tem nada a ver com a lição que o Peter aprendeu de que grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Até os filmes sabem disso, já que foi em Longe de Casa, adaptaram toda a questão de responsabilidade para ser algo que a tia May diz quando tá morrendo e não o tio Ben. Mas então Peter vê a notícia de mais um crime aleatório, um incêndio. Que lembra demais, não tem como, o incêndio no apartamento que é uma armadilha do Duende Verde pro Peter, lá em Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire. Coincidentemente ou não, nesse incêndio Peter também encontra um vilão, ultra genérico com esse equipamento que lança fogo. E me surgiu a dúvida, será que vai ser explicado como é que esse personagem conseguiu esse equipamento aí de atirar fogo? Afinal de contas, ele explica pro Peter que o patrão dele mandou ele destruir esse prédio para poder comprar o prédio barato. Esse é o tipo de coisa que o rei do crime faria. Então já fica aqui a expectativa de que talvez, enfim, esse crime aqui leve o Homem-Aranha para uma história um pouquinho maior. E nós já sabemos que o Demolidor vai aparecer nessa série. Demolidor, rei do crime, opa! No fim das contas, o Peter, por ter desaparecido, é chamado na sala do Norman Osborn. Nós vemos ele do ladinho do Capitão América em uma foto ali. Num visual, cá entre nós, maneiríssimo! Poxa, eu já comentei como esse estilo gráfico que usam nessa animação remete de forma linda às primeiras HQs do Homem-Aranha. E esse estilo aqui de Capitão América, pô, maneiríssimo. É uma pena que eu achei o visual da movimentação, como eu posso dizer assim, não tão bacana nessa série, mas o estilo visual é... Caramba, não sabe nem falar de animação. Pô, eu tô tentando explicar aqui minha opinião. Não importa, enfia a sua opinião no bolso. Não tem conhecimentos técnicos pra falar de animação, não fala de animação. E você entende de animação por acaso? Eu tô falando aqui como eu percebo, tentando descrever as formas como... Bugou. Ao chegar na sala, o Norman revela que descobriu que ele é o Homem-Aranha, porque afinal o Peter se trocou dentro do corredor do próprio prédio, então tem câmera filmando. Pô, que vacilo. Que vacilo, Peter Parker. Eu falei que esse Homem-Aranha era mimado, vida boa, não sabe fazer nada direito. Talvez o Norman Osborn já soubesse desse segredo desde sempre. Afinal, no filme da Guerra Civil, pô, o Tony Stark foi lá encontrar o Peter Parker porque sabia que ele era um Homem-Aranha. Norman Osborn pode ter feito a mesma coisa e ter usado aquela filmagem ali só como um pretexto, uma forma de puxar conversa. Vamos lembrar que no episódio anterior, o Peter já salvou o Harry, que é o filho do Norman,
Então, assim, boas chances do Norman ter ido atrás desse super-herói misterioso que salvou o filho. Ou vai acabar tendo sido tudo uma baita coincidência mesmo. Eu achei bem divertida essa nova animação do Homem-Aranha, mas precisa crescer e se desenvolver mais nos próximos episódios. Tô curioso para ver o que vai acontecer. E você, o que achou? Gostou desse vídeo? Vamos trocar uma ideia aí? Deixa nos comentários. Aqui do lado tem outros conteúdos para você curtir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.